Boa tarde, está no ar mais um Estúdio Inter ao vivo, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e para o mundo através do nosso site www.tvriopreto.tv. É uma delícia começar essa tarde de quinta-feira juntinho de vocês, sempre trazendo muitas dicas e coisas que acontecem em nossa cidade, que olha, vou falar a verdade, nossa cidade é uma cidade movimentada, é uma cidade que traz informação, que traz conhecimento para a população e tem dias que aqui no programa a gente fala de comida, fala de besteira, fala de coisas engraçadas, mas tem dia que a gente também fala de coisa séria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre os primeiros 1000 dias de vida de um bebê e quem vai me ajudar é o querido Fabiano Vettorasso, nosso engenheiro e decorador, e temos como convidada a Mariana Antunes Menezes, ela que é enfermeira obstétrica do Beabá Bebê da Unimed Rio Preto. Bem-vinda, Má. Bem-vindo, Fá. Gente, que doideira, né? Falar assim dos primeiros 1000 dias de vida. Eu não consigo nem imaginar a primeira semana de um bebê que dirá os primeiros 1000 dias. 3 anos, quase 3 anos? A gestação toda, o primeiro e o segundo ano do bebê. São quase 3 anos, né? Porque assim, gente, 9 meses que uma mãe fica ali imersa naquela sensação, imersa naquela expectativa, né? Então, menina, essa moça, gente, tão novinha, que ela vontade de apertar, ela parece um bebê. Conta pra gente, Má, a mãe descobriu que tá grávida. Bom, foi lá, tava tentando, engravidou, e aí? O que ela tem que fazer primeiro? Porque aí é a hora que começa, né? Sim, o ideal seria ela se planejar para a gestação, Mas né? quando não acontece o planejamento? O planejamento é ótimo. Sim, às vezes não acontece, porque o planejamento também é emocional, né? Porque para depois cuidar desse bebê, precisa se preparar emocionalmente, né? Porque é uma entrega, depois para a vida inteira. E é uma mudança por completo, né? Sim, mudam todos os hábitos, as rotinas, né? Então a mãe tem que doar o seu tempo para a criança. É muito engraçado. Eu tô com uma amiga que tá grávida, vai ter bebê daqui 2 semanas, a Lavínia. Bem-vinda, Lavínia, fofa. E é muito doido como a mãe modifica, o pai demora, né? O pai, enquanto a mulher tá grávida... Ele acha que não tá acontecendo nada, né? Depois que nasce, só se dá conta a hora que veio o pacotinho de amor que tá ali e faz... Ué! Aí a coisa, aí a coisa muda de figura, né? Sim. E aí essa mãe, ela tem que fazer o pré-natal, então, que são uma série de cuidados, né, que tem ao longo da gestação. Sim, o acompanhamento pré-natal é fundamental, né, para uma gestação saudável, para detectar qualquer tipo de doença e tratar se for o caso, né, e também prevenir alguns agravos que podem acontecer durante essa gestação. Não, ainda mais hoje, né, com essa história do tal do Zika vírus aí, que fica todo mundo em pânico. Não sei ainda se já foi constatado ou não a relação da microcefalia com o Zika vírus. Há uma série de discussões em cima disso, mas é tudo muito novo. Mas fato é que as mães ficam de cabelo em pé, né? Principalmente aquelas que descobrem no susto que estão grávidas, né? Porque aí também não se preveniram de nada. E por isso que aí precisa fazer repelente, mesmo. né? Repelente tem que usar. Banho de repelente. É a única forma que a gente tem, né, de se proteger por enquanto. Que é um caso muito novo ainda, né? Uma doença nova. Vários estudos estão começando, né? Então, pelo menos o repelente a gente sabe que é eficaz para espantar pelo menos o mosquito, né? Ô, Fá, você já acompanhou alguma gestação de perto? Já, alguém na sua família? Já, de amigas, né? Muda muito, né? O humor oscila, não oscila. Tem mãe que fica mais feliz, tem mãe que fica mal-humorada, não fica? Mas acho que é por causa do simples fato do corpo mudar, não é tudo isso? É questão hormonal. É um caminhão de hormônio, né, gente, na coitadinha da mulher. A vida muda totalmente, né? Eu acho que o jeito de você ter que dirigir um carro, você ter que dormir, acho que tudo vai agravando até o dia que vem o pacotinho, que daí acabou tudo aquilo. Eu brinco que é pacotinho de amor, porque vem com tanta expectativa em cima que é um pacotinho de amor. Mas já acompanhei, sim. É lindo, né? Eu acho lindo grávida. Sempre achei muito bonito. A mulher grávida, ela pode estar com a barriga de fora, de biquíni, ou se ela tiver com um camisetão, assim, o mais engraçado, né? É que assim, coitada das mulheres, agora vamos falar a real, né, gente? Mulher sofre, vai. Ela passa 7 dias do mês lá sofrendo com a menstruação, mas ela tem a TPM, ela tem a pós-menstruação, aí ela engravida. Aí quando você acha que tá tudo lindo, não. Aí você incha, fica com o nariz desse tamanho, o pé não cabe em sapato nenhum. Gente, vamos combinar. Mulher é poderosa. Pra ficar mais ou menos bem vestida. Mulher é um ser poderoso mesmo, não tem jeito. E aí como é que funciona? Tá lá nesses primeiros cuidados, aí o bebê nasceu. E aí é que começa toda uma outra dinâmica, né? Porque por enquanto tá na barriga, é aquela coisa do cuidado interno, né? Não tem ainda uma preparação para o ambiente externo. Sim, desde a gestação, a mãe consegue já começar o vínculo com a criança, né?
Então, conversando, já colocando essa criança na família, né? A criança já tem um lugar na família. Então, o pai também conversando, né? Depois dos 3 primeiros meses, a criança já consegue escutar algum som. Então, é importante o pai conversar, porque depois, quando nasce, a criança vai identificar aquela voz. Reconhece, né? De imediato. Exatamente. Né? Então, já reconhece o pai, né? E aí é o momento que o pai se insere na relação, né? Porque aí ele passa a existir. Mãe e bebê. Porque você acha que uma gestação mal conduzida, o relacionamento mal conduzido, de repente brigas, algumas coisas assim, isso tudo também vai ocasionar que o nenê talvez tem alguma relação, sim, mas não necessariamente vai determinar que a criança tenha alguma dificuldade depois afetiva. O mais importante vai ser, depois que nascer, a relação que vai ser estabelecida com esse bebê. Então, dar atenção, né? Doar todo o seu tempo para essa criança. Sim. Quanto mais atenção, mais cuidado essa criança receber, mais segura ela fica, melhor ela se desenvolve. Eu penso que assim, essa relação afetiva que você constrói durante a gestação, eu acho que ela faz bem em todos os aspectos. Para o pai, para a mãe, para a relação de segurança que esse bebê vai encontrar para frente. Quando a gente pega uma história meio desordenada, né? A gestação da mulher já passa a não ser tão tranquila, né? Aí ela pode ter outros problemas que não diretamente com o bebê, mas da própria gestação em si, né? Sim. Um desconforto, sei lá, um monte de coisa. Sim. E esse bebê imaginário, né? Quando ele nasce, ele não necessariamente vai ser como você estava pensando, né? E aí que cai a realidade. Você fala, nossa, agora eu vou cuidar, né? Agora que eu estou conhecendo meu filho. E aí vão se conhecendo, né? Os primeiros dias são, assim, muito aprendizado, né? Porque a mãe e o bebê vão entrando em sintonia. Eu fico pensando assim, e a hora de dar o primeiro banho? Ela. Gente, assim, eu não sou mãe de gato, cachorro, adoro já meus filhos, pretendo um dia ser mãe, mas eu fico imaginando a hora do primeiro banho, porque é um negocinho desse tamaniquinho, molinho, né? Eu acho que a mulher, ela já nasce com esse instinto de, não, pega aqui, ajeita dali e tal. Mas a maioria tem medo, não dá medo. Geralmente alguém tem que ir para dar um auxílio lá. A gente tem o grupo de gestante lá no Beabá Bebê, né? E que esse é um trabalho muito legal, né? Sim, a gente tem o grupo de gestante que fala sobre vários aspectos da gestação, né? Desde nutrição saudável, tipos de parto, os cuidados com o bebê, o aleitamento materno. E na aula de banho, muita gente refere que tem medo de dar banho na criança, que não pretende dar os primeiros banhos, né? E aí a gente vai conversando para exatamente não, né? Desmistificar, e fazer esse contato também com o banho é muito importante, porque a criança não entende o banho como higiene. Para o bebê é um momento de carinho, né? Então, se for dado pelo pai ou pela mãe, melhor ainda. Melhor ainda. Então, a gente conversa muito sobre isso, maneira de segurar o bebê, né? Como fazer o banho. A gente devia ter trazido um bebê de plástico aqui. A temperatura da água, tudo. Exatamente, tudo. A gente conversa sobre tudo isso para tirar um pouco da ansiedade do casal, né? Ó, nós vamos rapidinho para o intervalo comercial e na volta a Mariana, que está aqui com a gente, a Mariana Antunes, ela que é enfermeira obstétrica do Beabá Bebê da Unimed de Rio Preto, vai conversar mais com a gente sobre esses primeiros 1000 dias de vida de um bebê. Não saia daí. O que te faz linda? Um amor? Primeiro, o amor próprio. Uma emoção à flor da pele? Que seja uma pele Onodera. Um elogio? Para Onodera, só se for na sua medida. A cada tratamento Onodera, um mundo em suas mãos. E o universo a seus pés. O que o espelho te diz? Ah, melhor deixá-lo sem palavras. Tudo o que te faz linda. Onodera. Bem ligeirinho, já estamos aqui de volta para entender um pouquinho mais desses primeiros 1000 dias de vida de um bebê. Mariana, conta pra gente, além da aflição toda do banho, né, assim, como é que os pais reagem, os homens,
nas aulas do Beabá Bebê? Porque, gente, eu fico imaginando que assim, eles devem olhar aquele mundaréu de moça grávida, né? Aqueles barrigão gigante. Aí eles pensam assim, o que eu tô fazendo aqui? Alguns até estão mais inseridos ou já tiveram outros filhos. Mas eu acho que os pais de primeira viagem, na maioria das vezes, ficam assim, lá. Não posso ir assistir o jogo de futebol? A maioria não caiu a ficha ainda, né? Quando a gente chama para o grupo de gestante, mais ou menos com 5, 6 meses da gestação. Então, a maioria dos pais ainda não caiu a ficha que o bebê está chegando. Então, quando a gente traz o nosso boneco, mostra o aleitamento, mostra o banho, eles ficam um pouco assustados, né? Mas é um momento de tirar muitas dúvidas. Eles expõem muito, eles perguntam muito, né? E eles referem depois, que a gente faz um acompanhamento depois, pós-parto, né? Exato. Pós-parto, eles referem que, assim, ficaram um pouco mais tranquilos, né? Mas lógico que a prática é muito diferente. A prática é amiga da perfeição, ainda bem, né? O bonequinho ajuda, mas o bebê... o bonequinho não chora, não se mexe, né? Então o bebê é mais complicado. E dentro desses 1000 dias, Má, o que a gente tem que prestar mais atenção ao longo desse período todo? Então, os 1000 dias é um período que o bebê, ele pega alguns hábitos de vida que vai levar para a vida toda. Olha só. E nesse período pode determinar a condição de saúde que essa criança vai ter quando for adulto. Olha só. Então, dependendo da maneira com que é cuidado, de repente prevenir doenças cardiovasculares, doenças crônicas em geral, doenças crônicas não transmissíveis, né? E como é que a gente faz isso? Com a alimentação, inserindo na rotina desse bebê coisas diferentes, estimulando, né? Inicialmente o vínculo, né, entre mãe e bebê ou pessoa de referência, né, quem vai cuidar desse bebê, porque a criança nasce muito dependente para tudo, né? Então a pessoa que vai cuidar, demonstrar carinho, atenção, faz toda a diferença, né? E também o aleitamento materno, né? A alimentação dessa criança nesse período é muito importante, começando pelo aleitamento exclusivo, né? O Ministério da Saúde fala que até 6 meses de vida a criança não precisa de outro alimento senão o leite materno. Entendi. E o que é ainda um pouco difícil na nossa cultura, né? Porque a mulher vai acumulando funções, né? Então ela trabalha fora, ela trabalha em casa. Exatamente isso que eu ia falar agora. Como é que ela faz para poder amamentar durante 6 meses, se normalmente ela tem que voltar para o trabalho? Mesmo com a história da licença maternidade ter se estendido um pouco mais em algumas empresas, isso ficou a critério da empresa, mas é muito complicado, porque uma mulher fora do seu ambiente de trabalho por 6 meses, ela fica ultrapassada, não adianta, né, gente? Sim. O mundo hoje é muito ágil, tudo muito rápido, né? Então, a menos que ela tenha uma posição profissional mais tranquila, ela acaba não fazendo isso durante os 6 meses, porque ela fica com medo de perder o emprego, no fim das contas, né? Até 4 meses, a maioria das empresas já garante, né? A não ser que ela seja autônoma, e fica um pouco mais difícil. Mas então esses 4 meses já conseguiria ser o aleitamento exclusivo. Entendi. E aí depois disso, a gente orienta também no Beabá Bebê sobre a ordenha. Então a mãe, ela pode retirar o seu próprio leite e oferecer para o bebê, alguém oferecer para o bebê quando ela estiver ausente. Quando ela estiver ausente. Então quando ela está em casa, ela amamenta. De manhã à noite, ela amamenta. E na ausência dela, alguém oferece esse leitinho para o bebê. E se essa mãe tiver algum problema, ela não conseguiu produzir leite o suficiente, existe alguma coisa que pode ser substituída que seja saudável? Claro que não tão saudável quanto o leite materno, que a gente já sabe a importância dele, mas existem coisas no mercado hoje que podem suprir essa deficiência? Sim, assim, o aleitamento, ele é difícil no início, né? Então, a maioria das mães tem algum tipo de dificuldade no começo. Por isso que é muito importante procurar ajuda quando detecta uma dificuldade, né? Porque sozinha em casa, nada vai se resolver, né? Então, quando você procura uma orientação já especializada, a tendência é dar certo, né? Conseguir amamentar. Mas pode acontecer em algum caso da mulher não conseguir amamentar. Aí o pediatra vai indicar o uso de fórmula infantil, né? Mas além do alimento, o que é muito importante é o contato. Então, se a mulher oferece a fórmula numa mamadeira para a criança, mas ela tá ali no colo, olhando o que está acontecendo, dando atenção,
alimentação, é uma coisa. Agora, se dá lá a mamadeira, o neném deitado no bebê no conforto. bercinho, com o bebê conforto, coloca a mamadeira. Exato. E a Então, fofa aqui no telefone. Vai, Nana, mama aí, bebê, vai. Tem umas que são bem... Reconheçam as figuras. Existe Então, um banco de diferente. leite, Mariana? Sim, o banco de leite... Casos? Sim, o banco de leite, ele é uma instituição aqui da prefeitura municipal. Olha que legal. É parceiro da Unimed. Então, assim, a gente coleta o leite, né? As beneficiárias da Unimed vão até o nosso serviço, a gente faz a coleta e manda para o banco de leite fazer a pasteurização do leite. Esse leite, ele é distribuído nas maternidades da cidade, né? Que vai para os bebês da UTI. Olha só. E aí a mãe doadora, ela depois consegue receber uma parte desse leite, né? Como ela doou e ajudou algumas crianças, uma parcela desse leite volta para ela. E aí esse leite tem uma duração maior, né? Depois que ele é pasteurizado, ele tem uma duração de 6 meses. Ou seja, também é uma alternativa aí para as mães ficarem atentas, né? E se informarem. E o banco de leite também faz orientação, ajuda na amamentação. É um serviço muito parecido com o nosso, né? Tanto que nós somos parceiros nisso. Então, a gente faz praticamente os mesmos tipos de serviço, só que eles realizam a pasteurização do leite. Entendi. Garantir a Muito durabilidade, legal. né? Garantir a durabilidade, a preservação, né? Muito jóia. Gente, olha, a Mariana vai estar nesta segunda-feira no Conexão Iguatemi, dia 9 de maio, às 20 horas, em frente ao Terraço da Figueira. Esse projeto do Iguatemi, que é o Conexão Iguatemi, traz toda semana um profissional diferente, de uma área diferente, trazendo sempre muita informação para vocês. Eu fico super feliz de recebê-la aqui, Mariana, porque a gente sabe o quanto é difícil a mãe se descobrir grávida, né? A mulher se descobrir grávida e começar toda uma mudança de vida até que esse bebê consiga se comunicar sozinho e consiga ter uma certa independência que não vai existir nunca, né? A gente é filho sempre para a vida toda, não adianta. E depois que passa esse primeiro momento do aleitamento materno, o que vem depois? Depois dos 6 meses, começa a introdução de alimentos. Primeiro a papa de frutas, né? Então o bebê continua sendo alimentado até os 2 anos de vida ou mais, né? O que o Ministério fala, até os 6 meses é exclusivo no seio, e aí até os 2 anos, ou até quando a mulher achar que deve, ela vai amamentar, né? Só que assim, não vai ser mais aquela rotina de várias mamadas por dia, né? Então diminui e começa a inserir os alimentos. Entendi. Primeiro a papa de frutas, depois a papa salgada, e aí com 8 meses começa a introduzir algum alimento da família. Por exemplo, um caldinho de feijão, de carne. Vai assim, aos poucos introduzindo, e com 1 ano a criança já pode se alimentar da mesma refeição da família. Então, ó, presta atenção, não saia daí, que depois do intervalo comercial a gente vai saber como é que funciona a rotina do bebê logo depois que ele completa 1 ano. Te espero. O que te faz linda? Um amor? Primeiro, o amor próprio. Uma emoção à flor da pele? Que seja uma pele Onodera. Um elogio? Para Onodera, só se for na sua medida. A cada tratamento Onodera, um mundo em suas mãos. E o universo a seus pés. O que o espelho te diz? Ah, melhor deixá-lo sem palavras. Tudo o que te faz linda. Onodera. Gente, olha, o nosso papo aqui não para. Agora nós vamos entrar no assunto depois que o bebê completa 1 ano de vida. Mas antes da gente continuar este nosso bate-papo, eu vou falar pra vocês uma historinha. Ontem o Burburritos esteve aqui, apresentou pra gente, o Thiago apresentou pra gente um burrito maravilhoso. E ele pediu pra que eu lembrasse vocês aí de casa que todas as quartas-feiras ele está com uma promoção imperdível. Na compra de um burrito, o segundo sai com 50% de desconto. E eles têm também uma gama de paletas mexicanas deliciosas para vocês enlouquecerem com todos os sabores do Burburritos. Lembrando que fica ali na Redentora, pertinho, ao lado da Bioflora, tá bom? Aproveitando também que eu já tô dando uma dica gostosa de alimentação,
Domingo agora, Dia das Mães, dias de comemorar, fazer festa, reunir a família e claro que se a gente fala de festa, a gente tá falando de coisa boa. Põe na tela aí o vídeo do Ed Carlos convidando a galera para queima do alho dos amigos. Lembra que a Iris e o Luciano estiveram aqui comentando com a gente sobre essa queima do alho? Pois é, neste domingo, dia 8, a partir das 12 horas na Chácara Pimenta de Fogo. E tem o Ed Carlos, que é uma das atrações musicais, que está fazendo um convite especial para vocês. Pode soltar o vídeo. Carlos, eu estou aqui para convidar vocês para estarem junto conosco na Queima do Alho dos Amigos, que é dia 8 de maio. Uma super queima do alho com cavalgada, shows com Pedro Neto e Daniel, Jefferson e Danilo. E se sua mãe tiver acima de 60 anos, ela não paga nada para entrar. Por isso, traga sua mãe, ligue para nós, reserve mesa, vai ser top demais. Queima do Alho dos Amigos, dia 8 de maio. Venha passar um Dia das Mães diferente conosco na Queima do Alho dos Amigos. Ligue, reserve a mesa e se ela tiver acima de 60 anos, não paga nada. Vem com a gente na Queima do Alho dos Amigos. Bora levar as mães pra festar nessa tarde de domingo, que vai ser uma delícia. Iris, Lu, estarei lá juntinho com vocês, né, Fabiana? Estaremos. Estaremos, né, Fabiana? Estaremos lá. Conta pra gente então, Mariana, completou um ano, já passou pela fase mais difícil, que eu acho que até completar um ano acho que é a fase mais complicada, né? Porque assim, o bebê não anda ainda, não fala nada, só gesticula, você não sabe por que chora, se é dente, se é dor de barriga, se é cólica. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com aquele bebê? E aí quando ele começa a se desenvolver um pouquinho mais, já fica mais fácil de entender algumas reações dele, tem né? Um pouquinho mais de autonomia, né? Mas em relação à alimentação da família, né, que a partir de um ano que o bebê vai começar a se alimentar com a família, é importante que essa alimentação seja saudável. É isso que eu ia falar. Então, né? Porque... Se for uma família meio perturbadora de Exatamente, comidas gordurosas. porque às vezes a mãe fala, eu quero que meu filho se alimente muito bem, só que ela não Ela só come hambúrguer e batata frita. Não vai rolar, amiga. Você também vai ter que mudar. Por isso que lá na gestação mesmo, já começar a pensar nisso, né? Uma reeducação, para depois que o bebê nascer, oferecer mais alimentos naturais, né? Menos óleo, menos sal, certo? Menos produtos processados, né? Evitar salgadinho, né? Esse tipo de coisa. Refrigerante. Mesmo o suco, né? Porque o suco também hoje, engarrafado também não rola. E mesmo suco natural, né? Suco natural a gente tem muito mais fruta, né, do que comer uma laranja. Tem 4 laranjas, né, num copo de suco, mais ou menos. Então, oferecer a fruta para a criança, né, evitar esse tipo de alimento que tem mais do que ela precisa, né. É porque também não adianta nada exagerar. Não. Tem que ser na medida certa. Não pode achar que o filho tá magro. Não. Coisa mais gostosa, pega na uma vovó achando que o que quanto tá mais magrinho, rechonchudo for, que não precisa, não deixa ele magrinho. E doce também, né? Se puder evitar de oferecer açúcar para a criança, pelo menos nesse período, é muito melhor. É porque é o tal negócio, vamos combinar, gente. Agora vamos falar sério. A criança não experimentou Coca-Cola. Não conhece. Né? Não, desculpa aí a marca, nada a ver com a marca, mas ela não experimentou refrigerante. Aí a mãe fala assim, toma filhinho, toma um pouquinho de... É gostoso? Uai, até eu que sou mais boba gosto. É o que a gente falou que dá trabalho. Gostoso. Você educar, fazer certinho, dá trabalho. Eu vejo, você até me perguntou, acompanhei minha vizinha, ela teve uma gravidez linda, a Fernanda, e o neném nasceu e você vê que ela faz tudo muito correto. Sim. Então o menino fez um ano, ele não toma um refrigerante ainda, mas ela teve o privilégio de poder se dedicar a ele, né, também, né? Então, assim, é a frutinha, é a comidinha feita na hora. Então, assim, o menino tá super saudável, é um menino bonito, de uma pele bonita, é um menino bonito. Então, assim, se conseguir organizar isso, acho que você vai ter um futuro bom pro filho, né? Você falou a palavra certa, se organizar. O problema é que as pessoas acham que não dá tempo de se organizar. Sim. Mas a partir do momento que você cria organização, você acha o tempo para fazer as coisas. É o hábito, é o hábito. Talvez se não tem um espaço, que a gente já conversou isso aqui. Se não é a hora de ter o espaço para aquele filho, espera mais um pouquinho. Exato. Né? É o se organizar antes, né? Espera passar 1 ano, 2 anos, tua vida vai estar melhor, então tenha o filho numa hora certa. Né? A vida é corrida, mas tem que ter o espaço dele, tem que ter o espaço dele. Não, e aí, a partir do momento que ele passa a existir, torna-se prioridade. A vida muda totalmente, né? Não tem Os horários, tudo mais, né? Sim.
mesmo o tempo que a mãe passa com esse filho, ou a pessoa que vai cuidar, né? Às vezes ela fala, mas eu trabalho, como que eu vou ficar tanto com essa criança, né? Mas a hora que está em casa, se dedicar para a criança. Não, e fazer daquele momento valer a pena, exatamente, né? porque às vezes chega do trabalho, aí vai preparar comida, vai organizar a casa e a criança está ali do lado. A criança percebe que a atenção não está só para ela. E aí depois, de madrugada, a criança acorda. Porque nesse momento ela vai conseguir ter a mãe só para ela. E durante o dia não teve, né? Então, de repente, chegar em casa, pegar o bebê e brincar, porque a criança precisa de brincar, né? Então, fica com a atenção voltada para a criança aquele momento exclusivo, que depois ela vai se sentir mais segura, vai ter a sua necessidade atendida e depois vai ficar mais tranquila. Não, perfeito. E aí, depois que passa toda essa fase aí, vira um ser adulto, que nem a gente. Vai pra escolinha. Vai pra escolinha, vira gente grande, né? Exatamente. E esses primeiros cuidados, né, vão fazer um adulto mais saudável, um adulto que não tem doenças crônicas, né? Um adulto não obeso, porque essa dinâmica na infância, né? Pode ir acumulando uma gordura corporal que lá na frente vai virar uma doença. É complicadíssimo. Até tem gente que fala assim, ah não, a gente cria filho pro mundo, nananã. Tudo bem, mas a responsabilidade de criar é só sua, é de quem faz, é de quem põe no mundo. Depois, quando ele estiver na fase adulta, aí é ele por si só, com certeza. A gente acaba tomando decisões depois que a gente tem maioridade e tudo mais, mas até que ele chegue nesse ponto, responsabilidade é 100% de quem faz, não é? Sim. Não tem jeito. E é por isso que tem que ser dedicação mesmo, tem que ter, tem que organizar. Marido tem que ajudar, sim. Marido, aquela história de que marido não cuida de criança, não troca fralda, balela, gente. Ficou no tempo da vovozinha isso. Né? O marido tem que se introduzir, né? Hoje todo mundo trabalha fora, né? Então todo mundo tem que se ajudar. O casal tem que ser parceiro, exatamente. No começo o bebê vai querer só a mãe mesmo, né? Mas o marido tem que se introduzir nessa relação, né? E depois dos 2 anos, trazer a criança para ele. Quanto passear, mais próximo ele trouxer, exatamente, maior vai ser o mostrar vínculo o mundo deles. pela visão dele, né? Porque até então ele vai conhecer o mundo da mãe só. Ai, gente, ó, essa linda moça, a Mariana Antunes, que é enfermeira obstétrica lá do Beabá Bebê da Unimed, vai estar nesta segunda-feira, dia 9, às 20 horas, em frente ao terraço da Figueira, falando de um assunto muito gostoso, os primeiros 1000 dias de um bebê. Parabéns, adorei recebê-la aqui no programa com a gente. Acho que a gente pode ajudar um monte de futuras mamães e papais que estão em casa a pensarem melhor, a se organizarem melhor e terem aí uma vida tranquila e feliz junto com seus filhos. Fá, querido, muitíssimo obrigada. Para você que está em casa, um beijo gigantesco. Fiquem com Deus e lembre-se que o nosso encontro está marcadinho aqui amanhã às 14 horas. Te espero. Tchau, tchau.